Olá pessoal, boa noite. Eu gostaria de falar com vocês sobre três conceitos hoje: classes laterais, grupos normais e grupos quocientes, certo? Vamos pelo princípio, né? Vamos falar aqui de classes laterais. Parece ser complexo, mas vocês vão ver que na prática não é. Eu vou ter um conjunto G e um subgrupo desse conjunto G, certo? Desse grupo G que eu vou chamar de H. O grupo G, ele tem vários elementos. O que eu vou fazer? Eu vou pegar os elementos do grupo G, que eu vou chamar aqui de elemento A, certo? Genericamente, e vou operar com H, colocando esse elemento primeiro à esquerda. Depois eu vou pegar esses elementos do grupo G e vou operar com H, só que agora colocando ele à direita. Quando acontecer de A operando com H dar o mesmo resultado que H operando com A, então eu vou ter aí um subgrupo normal. E por coincidência, isso conclui que o grupo G é comutativo, tá bom? Daqui a pouco a gente vai ter outras conclusões em relação a isso. Mas eu tenho um grupo G, um subgrupo H, certo? E eu vou pegar os elementos de G e operar com H, colocando os elementos primeiro à esquerda, depois à direita e verificar se dá uma igualdade. Vamos para um exemplo prático? Então, olha só. Eu tenho aqui um grupo G, certo? Formado pelos elementos 1, I, menos 1 e menos I. Eu vou pegar um subgrupo H, formado pelos elementos 1 e menos 1. E eu quero determinar as classes laterais, e eu vou começar determinando as classes laterais à esquerda. O que eu vou fazer? Eu vou pegar todos os elementos do grupo G e vou multiplicar com o grupo H, porque a operação do grupo G é multiplicação. Então vai ficar 1 vezes H, menos 1 vezes H, I vezes H, menos I vezes H. Observa que são todos os elementos do grupo G multiplicando por H. Simples, simples, não tem segredo. Aqui vai ficar 1 vezes 1, está aqui. 1 vezes menos 1, está aqui. Multiplicando esses valores, eu vou obter, então, como os elementos do grupo 1 vezes H, 1 e menos 1, que é o próprio H, né? Se eu pegar o menos 1 e multiplicar com H, eu vou pegar o menos 1 e multiplicar com cada elemento desse. Ó. Tá aqui, ó, menos 1 vezes 1 e menos 1 vezes menos 1. Também vai dar menos 1 e 1, ou seja, dá o mesmo elemento do anterior. Ou seja, o próprio grupo H. Agora eu vou fazer o terceiro valor, que é I multiplicando com H. Quem que é H? 1 e menos 1. Então vai ficar I vezes 1, show de bola, tá aqui. E I vezes menos 1. Fácil, fácil, tá aqui também. Multiplicando aí, eu vou obter como elementos I e menos 1. Observa que já deu uma classe diferente, né? Quando eu pego menos I e multiplico com H, multiplico menos I por cada elemento desse, ó, tá aqui. Então eu vou obter aqui menos I e I. Observa que deu 4 classes laterais, mas na verdade são só duas. Por que duas? Porque essa classe lateral é a mesma que essa, ou seja, tem os mesmos elementos. E essa classe lateral é a mesma que essa. Certo? Agora a gente vai fazer o contrário, nós vamos fazer as classes laterais à direita. Eu vou pegar todos os elementos do grupo H e multiplicar por todos os elementos do grupo G, que é 1 menos 1, I e menos I. Lembrando que o grupo H tem como elementos, né, 1 e menos 1. Então aqui vai ficar, ó, 1 e menos 1 multiplicando por 1. Agora a gente vai pegar o menos 1 e multiplicar pelos elementos de H, né? Então o H tem 1 e menos 1, então vai ficar 1 e menos 1 multiplicando pelo menos 1. Vou pegar os elementos de H e multiplicar por I. O H tem como elementos 1 e menos 1, então vai ficar 1 vezes I menos 1 vezes I. Bom, fazendo as multiplicações aqui derradeiras, eu vou obter essas classes laterais. Observa que essas classes laterais é equivalente a estas classes laterais. Pela definição, vamos voltar lá? Se A operando com H é equivalente a H operando com A, eu defino que o grupo G é um grupo comutativo para todo o grupo H, e além disso eu tenho um subgrupo normal, certo? Então nós temos aí uma definição que mostra para nós algumas conclusões, né? Uma delas é essa, certo? Que o grupo G é abeliano e que ele é um grupo normal, porque quando nós pegamos todos os valores x operando com H, deu H operando com x. Além disso, né, nós vimos que o grupo G barra H possui duas classes laterais e não 4. Como assim? Vamos lá? 1 vezes H e I vezes H são só as classes laterais que a gente tem. Quando a gente pega 1 vezes H, dá os elementos 1 e menos 1. Quando eu pego I vezes H, dá o elemento I e
menos i. Se eu pegar o elemento 1 e menos 1 da classe 1 vezes h, com o elemento i menos i da classe i vezes h, eu tenho meu conjunto G. Então, eu já tenho duas classes que geram o conjunto G. Portanto, eu tenho aqui, declaradamente, é muito fácil de perceber, apenas duas classes. Porque essas duas classes formam o conjunto G, certo? Então, nós temos aí uma outra conclusão que é bastante interessante. Deixa eu só dar um passo aqui que ficou uma coisa para trás. O conjunto G, então, tem duas classes laterais, então ele tem como cardinalidade 2, né? Então tem índice 2. Às vezes aparece a palavra ordem 2, tá bom? Mas é o que interessa aqui, é que nós temos duas classes laterais. Além disso, a gente consegue definir que G barra H é um grupo quociente. E eu não vou explicar isso agora porque eu quero dar uma ênfase nisso, né? Para mim, vocês mostrarem isso aqui e dizer que é um grupo normal, já fico por satisfeito, né? E aí tem uma terceira relação que eu não vou, uma quarta, aliás, né, que eu nem vou me preocupar muito com ela, que a cardinalidade dos conjuntos quocientes é idêntica, né? Quando a gente pega aqui esses conjuntos, ó, nós temos a mesma cardinalidade, certo? Bom, isso aqui me interessa agora, e eu quero mostrar para vocês que existem classes laterais, certo? De outras formas. Por exemplo, eu vou pegar aqui o conjunto Z8 aditivo. Lembra quem são os elementos de Z8? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, certo? E eu vou pegar então desses elementos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, os elementos 0, 2, 4 e 6. Aqui é a classe de restos, certo? Dividido por Z8. Vocês lembram desse conjunto com facilidade. Eu não vou ficar falando 0 barra, 2 barra, tá? Vou falar apenas o número, tá bom? Mas a gente considera a barra quando a gente está trabalhando com a classe de restos. O que eu vou mostrar para vocês? Que a classe lateral à esquerda 1 barra e a classe lateral à esquerda 2 barra são as únicas classes que existem aqui. Nem preciso fazer as outras. Como que eu chego nessa conclusão? O que é calcular a classe 1 barra? É pegar 1 e somar com todos os elementos de H, porque a operação é a adição. Então, eu vou pegar 1 e vou somar com 0, com 2, com 4 e com 6. Observa que tem aqui, ó, 1 somado com 0, 1 somado com 2, 1 somado com 4, 1 somado com 6. Se eu fizer essas somas, eu vou obter o número 1, número 3, número 5 e número 7. Se fosse o 8 aqui, não seria 8, seria 1, porque 8 dividido por 8 é 1. Vocês lembram disso. Agora eu vou pegar o número 2 e vou calcular as classes laterais a partir dele. Ou seja, eu vou pegar o 2 e somar com todos os valores de H. Então eu tenho 2 mais 0, 2 mais 2, 2 mais 4 e 2 mais 6. Observa que eu obtive aqui, ó, os mesmos valores. Ó. 2 mais 0 é 2, 2 mais 2 é 4, 2 mais 4 é 6 e 2 mais 6 é 8. 8 não pode, só pode até o 7. 8 dividido por 8 vai dar resto 0, então por isso que aqui é 0. Se eu pegar os elementos, né, formados pela classe 1 barra, né, e os elementos formados pela classe 2 barra, se eu juntar eles, vai dar justamente o grupo Z8, que é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Portanto, eu tenho apenas duas classes laterais. Às vezes, as classes laterais elas são confusas, porque elas não são representadas de forma finita, como esse e como o outro anterior. Como assim, professor? Veja isso aqui. Ó. Eu tenho o grupo G, representado pelos reais sem o zero, multiplicativo. E eu tenho um subgrupo H, formado por 3 elevado a K, certo? Se K pertence a Z, ou seja, se K pertence aos inteiros, que conjunto eu tenho então como H? Olha só, eu vou ter 3 elevado a 0, que é 1, 3 ao quadrado é 3, 3 ao cubo é 9, né? Perdão, cometi erro aqui, né? 3 elevado a 0 é 1, 3 elevado a 1 é 3, 3 ao quadrado é 9, 3 ao cubo é 27 e assim por diante. Quando eu pego os negativos, 3 elevado a menos 1 é 1/3, 3 ao quadrado é 1/9, 3 elevado a menos 3, né, é 1 sobre 27 e assim por diante. Bom, eu tenho então aqui muitos valores, né, representando o meu H, que é um subgrupo de G. O que eu quero calcular? Eu quero calcular uma classe lateral representada pelo elemento raiz quadrada de 2. E raiz quadrada de 2 pertence aos reais, né? Isso não pertence a G. Eu vou pegar classe lateral à direita ou à esquerda? Se for à direita, eu vou pegar os elementos de H e multiplicar por raiz de 2. Então vai ficar bem assim, né? 1/3 vezes raiz de 2, 1 vezes raiz de 2, 3 vezes raiz de 2. Então, todos os elementos aqui, eles vieram, né, da construção da sentença 3 elevado a K. Então vai ficar 3 elevado a K vezes raiz de 2.
Então vai ser cada elemento desse multiplicado por raiz de 2, então eu vou ter essa sequência aqui como classe lateral à direita, certo? Feito pelo raiz de 2.